Olá, meu nome é Vitor Willens, estou cursando o terceiro semestre do curso de Agronomia na UniG e hoje vou apresentar meu projeto sobre magistralidade aplicada ao melhoramento da disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal, orientada pelo professor Dr. Ivan Carvalho. A magistralidade foi mencionada pela primeira vez em 1763 pelo Colauter, onde ele notou o aborto das anteras e alguns híbridos. Então, desde essa descoberta, a magistralidade já está em mais de 300 espécies, onde ela é utilizada de forma valiosa para a produção de sementes comerciais, particularmente em culturas de interesse agrícola. A magistralidade é um fenômeno biológico no qual os machos de uma espécie são incapazes de produzir gametas viáveis, impedindo-os assim de se reproduzir. Esse fenômeno é geralmente utilizado em programas de melhoramento genético, onde a seleção de indivíduos com características desejáveis é fundamental para o desenvolvimento de novas variedades vegetais. O melhoramento genético vegetal usa a esterilidade masculina como ferramenta para controlar a polinização, permitindo que as plantas sejam cruzadas de forma controlada. Isso permite que os criadores das plantas escolham os parentais com base nas características desejáveis, como alta produtividade, resistência à doença, tolerância ao estresse ambiental, entre outras. O uso da magistralidade também vai economizar tempo e recurso ao eliminar o trabalho necessário para remover as anteras e também permite a produção de sementes híbridas, que apresentam características superiores às variedades existentes comerciais. No entanto, a esterilidade masculina não é uma técnica universal e a aplicação dela varia dependendo da espécie, a genética e também do ambiente que a planta será cultivada. Consequentemente, é importante que a aplicação da técnica seja acompanhada de testes detalhados para que os resultados sejam assim satisfatórios e que a técnica pode ser utilizada com segurança e eficácia no melhoramento genético vegetal. Então, o objetivo do meu trabalho é apresentar algumas culturas em que a magistralidade aplicada ao melhoramento é usada. Portanto, a esterilidade masculina pode ser classificada em dois tipos principais, a magistralidade nuclear e o magistério citoplasmático. A magistralidade nuclear é uma mutação genética que afeta a produção de grãos de pólens viáveis. Desde a primeira aplicação em milho, ocorreu muitos relatos sobre a magistralidade nuclear, modificando a produção normal da morfologia da antera ou do pólen. Atualmente, mais de 175 espécies apresentam genes nucleares descritivos. Então, este tipo de esterilidade está envolvido por alelos recessivos, que, quando expressados em homozigose, são as causas dessa condição no indivíduo. A magistralidade é promovida pelas lesões nos genes nucleares, que é responsável pela codificação normal do pólen. Com isso, vai causar modificações no estágio de ampliação das anteras. E o outro tipo de esterilidade masculina é o magistério citoplasmático, que é causado por alterações no citoplasma da célula. Esse tipo de esterilidade é controlado por genes localizados somente no citoplasma e vão ser transmitidos exclusivamente pela linhagem materna. Esse tipo de esterilidade é muito comum em alguns cultivos, como brócolis e repolho, para a produção de híbridos F1. Dentro do magistério citoplasmático são utilizados três sistemas para o melhoramento. O CMST, que é caracterizado por abortos de pólen e falha das anteras. Esse sistema contém um amplo número de células binucleares. O CMSS, grupo que distingue os genes envolvidos na restauração da fertilidade do pólen, e é o maior grupo do sistema atual, e tem fonte citoplasmática. Entretanto, esse sistema é considerado o tipo mais estável da fertilidade e mostra a magistralidade incompleta em linhagens estéreis com certa origem genéticas. E por último, o CMSC, que hoje tem sido o sistema mais utilizado para girar linhagens macho-estéreis em programas de melhoramento e também para híbridos em milho. Esse sistema não é utilizado em ampla escala devido à estabilidade climática. Alterações mitocondriais associadas com a magistralidade, incluindo a produção de novas proteínas, alterações nas taxas de expressão gênica e alterações na síntese de proteínas mitocondriais devido à adição de RNA. A magistralidade é uma técnica importante no melhoramento genético de plantas. A utilização de machos estéreis permite a produção de híbridos F1 com características desejáveis, tais como maior produtividade, resistência à doença e estresse ambientais, além do vigor híbrido. Além disso, a utilização da magistralidade permite a manutenção da pureza genética das linhagens utilizadas, uma vez que evita a polinização cruzada.
Então, para podermos utilizar a macho-esterilidade no melhoramento genético, é necessário identificar as fontes de esterilidade e desenvolver as linhagens parentais. No caso do macho estéril genético, é necessário identificar as linhagens com o gene recessivo para a esterilidade masculina e cruzá-la com as linhagens parentais para obter os híbridos F1. Já no caso do macho estéril citoplasmático, é necessário identificar as linhagens com citoplasma estéril e cruzá-las com as linhagens parentais para poder obter os híbridos F1. Agora eu vou apresentar algumas culturas em que a macho-esterilidade é utilizada. A cultura do arroz é muito beneficiada pelo uso da macho-esterilidade no melhoramento genético. O uso desse método tem sido muito bem sucedido na obtenção de arroz com excelentes características agronômicas. O arroz é um dos cereais mais cultivados no mundo e o principal alimento para mais da metade da população. A cultura ocupa uma área de quase 163 milhões de hectares e o Brasil é o 10º maior produtor. O arroz começou a ser cultivado por volta do ano 3000 a.C., tendo como origem o sudeste da Ásia, e começou a ser dispersado primeiramente na Índia, nas províncias de Bengala, Assam e Mianmar, onde as variedades eram cultivadas em solos de terras baixas e até mesmo de forma espontânea. O arroz é uma planta autógona, que necessita a utilização do sistema macho-esterilidade para poder se desenvolver e produzir híbridos F1 em escala comercial. A pesquisa sobre a macho-esterilidade no arroz teve início em 1964. A macho-esterilidade no arroz é geralmente controlada por genes citoplasmáticos, que inibem a produção de pólen funcionais em machos estéreis. Isso vai permitir que a seleção seja controlada entre as linhagens parentais e vai permitir que os criadores selecionem características desejáveis, como alta produtividade, resistência a doenças, tolerância ao estresse ambiental e qualidade de grãos, como foi falado anteriormente. Um dos benefícios da utilização da macho-esterilidade no arroz é a possibilidade da produção de sementes híbridas. O arroz híbrido possui vigor híbrido, ou seja, apresenta desempenho superior às variedades comerciais existentes. Isso ocorre devido à combinação positiva de características parentais que levam ao aumento da produtividade e à adaptabilidade. A produção de sementes híbridas em arroz requer cuidados com as linhagens parentais. Isso inclui tanto as linhagens femininas com machos estéreis, tanto as linhagens masculinas que produzem pólen abundante para a polinização. Esse sistema de produção de sementes é conhecido como as 3 linhagens e é amplamente utilizado na produção comercial de híbridos em arroz. Além disso, a esterilidade masculina no arroz economiza recursos e reduz custos de produção ao eliminar a necessidade de remover manualmente as anteras de machos estéreis, e a dependência da mão de obra diminui, e o processo de produção fica mais eficiente, diminuindo tempo e custo. Logo, a aplicação da macho-esterilidade no melhoramento do arroz tem sido uma estratégia eficaz para o desenvolvimento de variedades com características desejáveis. Vai possibilitar a produção de sementes híbridas com alto vigor híbrido, contribuindo para o aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos grãos. E a macho-esterilidade também vai oferecer benefícios econômicos e com isso vai aumentar a produtividade. A macho-esterilidade no milho foi documentada pela primeira vez em 1933, identificada nas variedades de peruviano, que é um ancestral do milho, em um citoplasma macho estéril. Com o milho sendo uma importante fonte alimentar, relacionando com a maior utilização de sementes híbridas por agricultores, a macho-esterilidade está sendo pesquisada desde a sua revelação. A macho-esterilidade do milho é muitas vezes controlada por genes específicos, que impedem a produção de pólen funcional em machos estéreis. Isso permite o cruzamento controlado entre linhagens parentais, facilitando a seleção assim de características desejáveis, como alta produtividade, resistência à doença, tolerância ao estresse ambiental e a qualidade do grão. Um dos principais usos da macho-esterilidade no milho é na produção de híbridos comerciais. Os híbridos de milho apresentam vigor híbrido, o que significa que eles exigem um desempenho superior em relação às variedades convencionais. Isso se deve a uma combinação favorável de características dos genitores, resultando em maior produtividade e adaptação às condições locais. No contexto da produção de sementes híbridas de milho, são mantidas linhagens femininas com macho estéril e linhagens masculinas, que fornecem pólen fértil para a polinização. Essas linhas são cruzadas para produzir sementes híbridas para que os agricultores usem para sua próxima safra. Então, como na cultura do arroz, a utilização da macho-esterilidade no milho também apresenta vantagens em eficiência e economia de tempo e recurso, como a remoção manual das anteras vai ser eliminada. Além disso, a macho-esterilidade permite que os criadores das plantas usem a heterose ou vigor híbrido no milho. Esse recurso é particularmente importante para maximizar a produtividade
Isso vai ocorrer porque os híbridos de milho tendem a ter rendimentos mais altos do que as variedades convencionais. A baixa esterilidade na cultura do sorgo tem se apresentado muito importante, pois se faz necessária por conta do grande número de flores nas partículas do sorgo, o que acaba impedindo a emasculação em grande escala das plantas, que serão polinizadas na produção de híbridos comerciais. A baixa esterilidade no sorgo pode ser controlada por genes específicos, que impedem a produção de pólen funcional em machos estéreis. Essa característica permite o cruzamento controlado entre linhagens parentais, facilitando a seleção de características desejáveis, como a produtividade, resistência a doenças, tolerância ao estresse ambiental e também a qualidade do grão. Assim como no milho, a aplicação de baixa esterilidade no sorgo também visa principalmente a produção de híbridos comerciais. Os híbridos de sorgo apresentam vigor híbrido. Isso significa que eles têm um desempenho melhor do que as variedades convencionais. Essa combinação de características positivas descendentes dos parentais leva a uma maior produtividade e adaptabilidade às condições locais. No contexto da produção de sementes híbridas de sorgo, as linhagens femininas com machos estéreis e as linhagens masculinas que produzem pólen fértil para polinização serão mantidas. Essas linhagens são cruzadas para produzir sementes híbridas, que os agricultores usarão para sua próxima safra. A utilização de genes masculinos no sorgo vai proporcionar benefícios semelhantes aos encontrados no milho, como eficiência e economia de recursos. A mão de obra e os custos associados são reduzidos, pois não vai ter a necessidade de remover manualmente as anteras para evitar a polinização indesejada. Além disso, o macho estéril no sorgo permite o uso de heterose ou vigor híbrido, que é crucial para maximizar a produtividade. Portanto, a aplicação da esterilidade masculina no melhoramento do sorgo tem sido uma estratégia eficaz para o desenvolvimento de variedades com características desejáveis. Vai contribuir para o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos grãos, possibilitando a produção de híbridos comerciais de alto desempenho. A esterilidade masculina também oferece benefícios em termos de produtividade e economia dos recursos. O melhoramento de algodão no Brasil começou em 1921, quando foi reativado no Departamento de Agricultura a fim de prestar assistência técnica aos agricultores, estimular cultivar variedades, realizar estudos de solo e clima, apoiar a criação de campos experimentais e finalmente desenvolver estudos contra as pragas e doenças do algodão para poder combatê-los. A cultura do algodão tem se beneficiando muito com o uso da baixa esterilidade como ferramenta de melhoramento genético. A utilização dessa técnica tem levado ao desenvolvimento de variedades de algodão com características desejáveis, como maior produtividade e resistência às pragas e doenças, além de melhor qualidade da fibra. A esterilização masculina no algodão geralmente é feita por modificação gênica. As linhagens femininas do algodão foram geneticamente modificadas para expressar um gene bactericida específico. Esse gene impede a formação de pólen funcional em machos estéreis, tornando-os incapazes de fertilizar os óvulos das flores femininas. A principal aplicação da esterilidade masculina no algodão é a produção de híbridos comerciais, como nas outras culturas. A cepa masculina estéril feminina é misturada com a cepa masculina fértil para produzir uma semente híbrida. Essas sementes híbridas apresentam características superiores às variedades convencionais. Entretanto, é importante ressaltar que a utilização da esterilidade masculina no melhoramento do algodão requer rigorosos processos de pesquisa e desenvolvimento, bem como a implantação de medidas de biossegurança para garantir a segurança e a qualidade das variedades desenvolvidas. Já no caso do algodão, onde a baixa esterilidade não é utilizada para a produção de sementes híbridas, ela foi aplicada de maneira diferente, alterando geneticamente linhagens femininas para expressar um gene esterilizante e permitindo assim a produção de sementes híbridas com maior produtividade, resistência a pragas e doenças e com isso uma melhor qualidade de fibra. Além dos benefícios das culturas, o uso de machos estéreis nessas plantas também resulta em produção eficiente em sementes, salvar recursos e reduzir os custos associados à remoção manual das anteras. Então, como conclusão no meu trabalho, foi percebido que o uso da baixa esterilidade no melhoramento de arroz, milho, sorgo e algodão, que foram as culturas apresentadas, tem se mostrado uma estratégia eficaz para o desenvolvimento de cultivares com excelentes propriedades agronômicas. Essa técnica tem sido amplamente utilizada para controlar a polinização, permitindo cruzamentos controlados entre linhagens parentais e facilitando assim a seleção de características desejáveis. A baixa esterilidade tem sido utilizada principalmente nessas culturas
para a produção de sementes híbridas. Então, é importante ressaltar que a máxima esterilidade não é um método universal e sua aplicação vai variar de acordo com diferentes culturas e genéticas. Consequentemente, estudos detalhados são necessários para garantir resultados satisfatórios e a segurança do uso desse método para o melhoramento dessas culturas. Em resumo, a máxima esterilidade aplicada ao melhoramento tem se mostrado uma ferramenta valiosa no uso de desenvolvimento de novas variedades com excelentes propriedades. Essa abordagem ajudou a aumentar a produtividade e resistência a doenças, estresse ambiental, qualidade de grãos e qualidade de fibras no caso do algodão, levando benefícios econômicos significantes para agricultores e para a indústria como um todo.